Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? De literatura, com todos os itens que nós vimos durante esse tempo, tá? Vamos começar aí com poema, poesia, que foi o primeiro item, os elementos da narrativa, os tipos da narrativa e o texto literário e não literário, tá bom? Rapidamente, né? Nós vimos em sala de aula que a definição de poema e poesia é sempre muito confundida, né? Sinônimos aí, como tá escrito. Mas, como tá bem lá, ó, porém é algo imaterial, né? Lembra que eu falei da ideia? Não é concreto, tá? A poesia. A poesia é algo imaterial, né? Do que está na nossa mente. E o poema é o gênero textual, né? Eu falei que a mãe é a ideia, né? E o filho aí, o que é escrito, o que é gerado é o poema, tá bom? Falei bastante sobre isso, né, pessoal? O poema, então, é a construção, o gênero textual, né? Em que eu tenho algumas características, em que eu tenho versos, né? Nós falamos, né? Quantidade de linha, métrica, como é dividido, estrofes, rimas e ritmos, tá bom? É só para dar um up aí, uma lembrada aí. Olha lá. Primeiro, o verso, né? A unidade poética, a linha, no caso, né? Escrita do poema. Eu tenho poema, como tá mostrando aqui, ó. Tá? Eu posso ter poema com vários versos ou um verso, tá? Aqui é só um verso, tá? Mas eu tenho diferentes estruturas aí, tá bom? Tenho a estrofe, né? Agrupamento de versos. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Então, o agrupamento de versos, tá? Quantidade de linhas aí que forma a estrofe, a estrutura que nós conversamos. Falamos também sobre a rima, né? Até cheguei a colocar alguns exemplos, né? Então, ó, rima B a B, ó, faz fatigada, povoada, vinha, tinha, né? Tá rimando, ok? Então, a rima aí mais utilizada, nós conversamos um pouquinho sobre, ok? E claro, né? Nós temos outros modelos, tá bom? Como vocês estão vendo aí, ó. A, B, B, A, B, B, são vários modelos, tá? O que nos interessa é o conhecimento, né, sobre o poema em si, né? Com relação à estrutura, o que contém, como nós vimos em sala de aula e durante esse tempo, tá bom? E claro, né, pessoal, os tipos também, né? Nós falamos do haikai nas nossas aulas, poema de origem japonesa. Falamos da quantidade de versos, né? São 3 versos. O primeiro verso com 5 sílabas, o segundo com 7 e o terceiro com 5 novamente. Falamos do soneto também, né? Coloquei até exemplos na lousa, nós conversamos sobre e falamos sobre alguns outros tipos, tá bom? Só para reforçar aí para vocês, tá bom? Falamos também sobre os elementos da narrativa, pessoal. Muito importante isso, né? Foi o nosso primeiro vídeo em que o P, personagem, E, espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo, ok? São os elementos que compõem aí a narrativa, as histórias, tá? Escritas, sejam elas de romance, né? Ou alguma produção de texto, ok? Dependendo do tipo também, tá bom? Iniciando com as personagens, né? Nós temos aí a principal, a protagonista, né? Dei o exemplo do Harry Potter, que é o principal, o antagonista, que é o vilão. Dei o exemplo do Lord Voldemort, né? Que nós vimos antes. E com a adjuvante aí, que aparece, né? De vez em quando, tem um papel secundário, como o exemplo, o Rony e a Hermione do Harry Potter, ok? Nós falamos sobre isso, só para reforçar para vocês, tá? Falamos do espaço, né? Onde passa a história, certo? Como exemplo aqui, né? Reforçando mais uma vez, nós colocamos a escola de magia e bruxaria de Hogwarts no Harry Potter, tá? Falamos também sobre o narrador, né? Nós temos em primeira pessoa, né? No caso eu. E também terceira pessoa, em que o narrador conta a história de alguém, da personagem no caso, tá? Então,
Primeira pessoa pode ser, né, no caso, a própria personagem contando ou mesmo contando a história, né? E na terceira pessoa, alguém falando sobre uma outra pessoa, tá bom? O tempo, né, pessoal? 2 tempos aí, cronológico, que é o da ordem que segue o relógio, né? E o psicológico, quando a personagem fica divagando em pensamentos, né? Nós também já falamos sobre isso, só para reforçar. E um bem importante, um enredo, né? O esqueleto narrativa, a história, né, em si, a construção, tá? Então a introdução, né, vem aí a apresentação das personagens, lugares, o desenvolvimento com conflito, qual o problema? Tem que ter um problema, se a história tem problema, né? E o desfecho, o clímax, né? O clímax aí, o ponto alto da história, em que todo mundo descobre quem fez o quê. E o desfecho, como se deu, né, o fim dessa personagem. Tá bom, pessoal? Esses aqui são os elementos da narrativa. Continuando, falamos também sobre a narração e os tipos de narrativa, certo? Lembra que narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo, certo? Alguém conta algo, seja em primeira, seja em terceira pessoa, no caso aí do narrador, tá? Dependendo aí da voz do narrador, ok? Como o nosso foco maior é nos tipos de narrativas, vamos nessa. Conto, né? Narrativa curta que gira em torno de um acontecimento real ou fictício. Nesse sentido, acontecimento real, o conto é semelhante, né, com relação à estrutura da crônica, tá? Mas o conto, ele também cabe ao fictício. E a crônica, né, assim como também o conto, certo? Ele tem um tom mais informal, né? Como tá escrito ali, ó, narrativa informal que tem como tema o cotidiano. Pode, né, ser que no conto nós também tenhamos um assunto cotidiano, mas é um pouco diferente, né? Na crônica é o mais próximo da nossa realidade, ok? Do conto viaja-se mais um pouco, né? Até como nós vemos no conto de fadas, né? Aquela coisa da imaginação, tá bom? A fábula, narrativa que transmite mensagem de cunho moral, nós fizemos um exercício, certo? Vimos aí alguns modelos. Novela, narrativa longa que se desenvolve em torno de uma personagem principal. Claro, né, que dá a ideia de novela, sim, mas também de texto escrito, né? É interessante lembrar da fábula, né? Ele tem o cunho moral. O cunho moral é a moral. Qual a moral da história? Então, toda fábula transmite o aprendizado, por isso tem um cunho moral, tá bom? E romance, né, gente? Romance que é narrativa longa, certo? Para relembrar para vocês aí, romance narrativa longa que envolve várias tramas, então tem vários acontecimentos, por isso que é uma narrativa longa, tá? Romance romântico sim, é de amor, agora romance somente é a narrativa, como eu dei lá no exemplo, Harry Potter é um romance, uma narrativa longa, tá bom? Esses são os tipos de narrativa. E para finalizar o nosso último item, texto literário e não literário, tá, pessoal? Falei bastante disso, né, nas últimas aulas. O texto literário, né, ele tem a função de entreter, né, o público, tá bom? E o não literário tem a função de informar, né? Falei bastante sobre isso, tá? Para resumir esse item aí de cima, né? As características do texto literário, então, né, tem a função estética, certo? Se ele vai entreter, precisa ser bem escrito, né? Poética também, dependendo, né? E emotiva, né? Visa criar expressividade, né? Para despertar aí a atenção, né? E emoção no leitor, tá? Utiliza a linguagem conotativa e polissêmica, gerando uma multiplicidade de interpretações. Lembrando que conotativo é o sentido figurado da coisa e polissêmico várias ideias, tá? Não é o sentido literal, é o sentido figurado, a imaginação. Há uma reflexão sobre a realidade que leva à recriação pessoal e subjetiva da realidade. Não é subjetivo, não é tão claro. Se é para entreter, é algo subjetivo, né? Utiliza, assim, figuras de linguagem, certo? Para poder trabalhar com a imaginação e a poesia e a harmonia, ok? Temos aqui os exemplos: poema, romance, contos, novelas, fábulas, entre outros, tá bom, pessoal? Então, ficamos aqui com nossa revisão geral da nossa matéria de literatura. Obrigada, pessoal!
Não vai embora não. Faltou o texto não literário. Vem aqui comigo. Olha, o texto não literário, como eu falei, ele serve para informar, certo? Então, se ele vai informar, ele precisa ser objetivo para passar a informação. Não pode ficar rodeando, né? A função utilitária e referencial, ou seja, né, precisa falar de maneira objetiva, fornecer informação, tá? Relatos reais de forma impessoal e imparcial. Mesmo que eu fale sobre algo, né, de uma certa maneira, dependendo do texto, né, eu não coloco as minhas opiniões, tá bom? E se eu colocar de forma impessoal, sem me colocar, ok? Não utilize a figura de linguagem, né? Até mesmo porque se é informar, não tem para que ficar floreando no texto, ficar colocando vários itens aí que vai dispersar o leitor. Então é preciso sim que seja algo objetivo, né? Que a linguagem seja objetiva, que tenha uma função aí mais clara, né? Bom, esse daqui é o texto não literário, ok? Temos aqui os exemplos, olha, texto não literários, notícias, reportagens, entrevistas, bulas de remédio, tá? Pessoal, agora sim eu vou me despedir de vocês, tá? Lembrando, o texto literário tem a função de entretenimento, de entreter o leitor, né? De distração. E o não literário tem a função de informar, ok? Agora sim, pessoal, me despeço de vocês, agradeço pela atenção e bora lá!